Meus irmãos, a gente está falando sobre vida cristã. E na verdade nós estamos mergulhando cada vez mais profundo no Evangelho de Cristo, escrito pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios. Na semana passada nós tivemos um momento de reflexão, onde Paulo falou muito sobre vida de santidade, vida de pureza, e foi uma mensagem muito difícil de pregar, mas pela graça o Senhor me dirigiu e nós conseguimos terminar aquele texto, onde Paulo exortava os irmãos a viverem uma vida santa, plena, e não uma vida de devassidão. Ali foi a primeira parte, que eu chamei de vida cristã é andar na luz e não em trevas. Hoje nós veremos a segunda parte. Vida cristã é andar na luz e não em trevas. A parte 2, viver no poder do Espírito Santo. Essa noite nós vamos refletir sobre isso. Viver no poder do Espírito Santo. Vamos orar. Ó Senhor, Deus de amor e graça, que em Cristo nos chamou para a eterna redenção. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Te peço, Senhor, humildemente que me guie e que a minha voz chegue ao coração, Senhor. Não por méritos meus, mas por obra do Espírito Santo. Opera, Senhor, nós te pedimos isso em oração, porque eu sei que a minha voz só pode chegar até os tímpanos dos meus irmãos. Quanto descer ao coração depende de Ti, depende da ação do Espírito Santo. Por isso, Senhor, torne este ambiente aqui um ambiente em reverência, momento que nós iremos meditar na Tua Santa Palavra. Que não haja dispersão, que haja concentração, e o Senhor me guie na exposição da Palavra, para a honra e glória de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Alguém falou que viver é a melhor coisa do mundo. Outro alguém disse, e talvez esta frase que eu vou dizer agora, eu não quero que vocês se escandalizem, mas talvez a frase que eu vou dizer agora você já deve ter dito, cantado, ali por meio, você que viveu intensamente a década de 80, os anos 80, certamente você ouviu no refrão de uma música popular brasileira, a música é O Que É, O Que É, de Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, mais conhecido como Gonzaguinha. Quem já ouviu falar de Gonzaguinha aqui? Pois é. Conhecido como Gonzaguinha. Ele não era filho biológico do Luiz Gonzaga. Ele foi um filho adotivo dele, mas recebeu o nome de batismo assim. Aquilo que ele costumava dizer, ele dizia assim: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Talvez você falou isso, cantou isso. Muita gente cantou este single. Era a música mais cantada nas paradas na década dos anos 80. Esta música foi muito tocada, muito premiada. Os primeiros lugares das paradas era esta música, O Que É, O Que É. Gonzaguinha morreu no início da década de 90, mas antes disso, ele conheceu a fama, ele conheceu o apogeu, ele conheceu os holofotes, e esta música levou ele. Ele morreu por um acidente, vítima de um acidente automobilístico. Ele estava saindo de um show para um outro show em um outro estado e, infelizmente, ele encontrou a morte neste caminho. E a música popular brasileira teve uma grande perda. Apesar de nós não acreditarmos no que ele dizia, ele foi um grande poeta brasileiro. Mas na verdade esta música, meus irmãos, era uma resposta antropocêntrica, uma resposta humanista, eivada de percepções
e reflexões naturais, que buscavam o sentido da vida baseando-se nas configurações naturais, tangíveis até. Tipo assim, as experiências do cotidiano é que constrói verdadeira história do homem. Isso é uma concepção humanista e está eivada em toda essa música. Em seu samba, ritmo típico brasileiro, ele extrovertidamente passa uma mensagem, quando que insensatamente ele conclui no meio da sua composição, no meio do seu enredo, que somos nós que fazemos a vida, é o que ele diz, como der ou puder ou quiser. Nós não concluímos como ele, como Gonzaguinha concluiu. Nós não acreditamos que a vida deve ser medida como tal. Não somos nós que afirmamos assim. Nós não dizemos que a vida deve ser desejada por mais que seja errada. Ele dizia isso nessa música. A vida tem que ser desejada por mais que seja errada. Meio que um pragmatismo, como que se a vida fosse o fim em si mesmo. Nós sabemos que a vida tem o seu fim em Jesus. É por isso que desejamos viver. É por isso que queremos viver, por Cristo e para Cristo. Não é pela vida, não é pelo que ela pode promover, não é pelo que a vida propõe, é pelo que Cristo propôs a nós na cruz. É por isso que vivemos. Nós também não acreditamos e não ficamos fiados na pureza da resposta das crianças, como ele dizia. A verdadeira vida que é bonita se há em Cristo. É o viver que nos torna verdadeiro aprendizes. Quem vive com Cristo, quem anda com Cristo, quem entregou a sua vida para Ele. Jesus é o verdadeiro mestre da vida. Os poetas não sabem falar da vida. Jesus é quem diz que de fato a vida é. Nós não fazemos a vida porque nós sabemos que o nosso destino já foi traçado por Cristo. Ele escreveu a história de cada vida aqui, de cada um de vocês. Ele é o Criador, o Pai de cada um de nós, o qual infelizmente Gonzaguinha não pôde perceber quando em vida. Não pôde cantar, não pôde louvá-lo, não pôde colocar todo o seu talento que Deus deu a ele em louvor e glória a Cristo. Quando você vê um quadro pintado, quando você vê um monumento, e você vê a arte de um artista, você tem que reconhecer Deus ali. É Deus que deu o talento, é Deus que dá esta graça. Mas infelizmente muitos não conseguem colocar o talento que Deus deu, natural, em motivo de louvor e glória a Ele. Nossas vidas, temos talentos, habilidades que Deus nos deu e nos capacitou e nos colocou neste mundo. Sua profissão, seu trabalho, sua arte, aquilo que você faz no tempo vago e que você dedica tanto prazer e alegria, é graça de Deus. Nós precisamos colocar estas coisas todas em serviço a Deus. A nossa vida tem que ser um serviço pleno a Deus. Toda ela, não somente na esfera ou ambiente da igreja, toda a nossa vida precisa afluir para Deus, porque vivemos em plena responsabilidade, irmãos. Os nossos atos que temos agora, todos devem estar debaixo de Cristo. Sabemos que Ele é toda a beleza que advém de nossos atos, é todo o belo feito que nós realizamos, vem de Cristo, é para Cristo. Nenhum efeito é produzido por nós mesmos. Nós devemos refletir a glória de Deus. Isso que é andar sem vergonha de ser feliz. Isso que é viver sem vergonha de ser feliz. E de certo, é ser verdadeiramente feliz um homem de Deus, uma mulher de Deus que anda no Espírito Santo. O cristão deve entender que andar na luz é andar no Espírito Santo.
Viver uma vida dirigida pelo Espírito Santo deve ser o alvo de todos nós. Deve ser o primeiro ponto da agenda diária. Sabe, a gente acorda, irmãos, cheios de responsabilidades para cumprir, e nós não podemos nos furtar nenhuma delas. São nossas responsabilidades, mas a primeira, que deve guiar todas as outras, é andar no Espírito, é andar no Espírito Santo, é viver com Deus. Porque a gente sai apressadamente para resolver todas as coisas da nossa vida, todos os dias. Amanhã começa tudo outra vez. Mas para o cristão não. Ele primeiro precisa visitar o céu. Ele primeiro precisa visitar o Senhor, de joelhos, e clamar por uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Dirige a minha vida, Senhor, hoje. Conduz os meus passos. Que o Espírito Santo me guie em todas as direções que eu venha a tomar. Parecem ser coisas simples, mas a gente esquece. A gente passa batido. A gente às vezes toma um café corrido, mas toma o café. A gente come um lanche qualquer na rua, mas come. E esquece de cuidar da nossa vida espiritual, do andar no Espírito Santo. Vamos ficar de pé e abram, por favor, o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao versículo 21. Depois de Paulo ter dado aquela prensa nos irmãos, aí ele meio que puxa a cadeira e convida os irmãos a sentar com ele. Ele vai agora dar muitos conselhos. Ele começa dizendo, versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Se vejam diante de Paulo. Ele puxou a cadeira para que você pudesse conversar com ele. Então o verso 15 começa com a conjunção. A conjunção portanto. Põe os olhinhos no texto, vamos seguir assim. Portanto, este portanto nos conecta de maneira conclusiva. É uma conjunção que conclui um pensamento e abre uma nova realidade, mas sempre galgada na ideia anterior. Com a exortação, ele fez aos seus irmãos compreenderem num parágrafo anterior que eles não poderiam mais andar nas trevas e terem uma vida indigna diante de Deus. É o mesmo que Paulo estivesse dizendo através deste portanto: olha, vocês já foram informados de como vocês devem andar e viver. Nas obras do pecado, não. Na prática das trevas, não. Mas vocês não devem mesmo viver na imoralidade. Vocês devem compreender claramente e despertarem do sono e viverem uma vida iluminada por Cristo. Este, portanto, conecta essas ideias. Por quê? Portanto, ou por esse motivo, ele vai continuar dizendo: vede prudentemente como andais. De acordo com os conselhos que eu vos dei, Paulo dizendo aos seus irmãos, em outras palavras, tenham agora um olhar criterioso. Tenham agora um olhar respeitoso com a sua vida espiritual, com o seu viver. Olhe e faça isso rotineiramente.
A vida cristã, Paulo está dizendo para os seus irmãos, é um olhar constante e rotineiro, é olhar e perceber que deve-se dar atenção, deve-se ter prudência. Esta frase, vede prudente como andais, tem a nos dizer o exato sentido. O andais, o vede, aqui é um verbo que denota imperativo, ou seja, não há escolhas, não há argumentos. Ter prudência na vida espiritual não é uma questão de escolha para quem anda na luz. Ter uma vida constantemente visitada, as suas reflexões atendidas à sua própria vida espiritual, não é uma questão de hoje dá e amanhã não. É uma questão de urgência. Os discípulos deveriam olhar com atenção, com um olhar cuidadoso, como quem está exercitando periodicamente o ato de observar. É você visitar como está a minha vida espiritual. Como é que eu tenho caminhado? Como é que eu tenho vivido? É buscar olhar de maneira cirúrgica, aquele olhar afinado, é ver com riqueza de detalhes, é perceber o que as pessoas percebem às vezes, é olhar para dentro de si, seu próprio modo de viver. Ou seja, o conselho de Paulo seguia este sentido: uma vez que nós fomos iluminados, agora nós podemos ver com claridade. E porque podemos ver com claridade, a nossa atenção deve ser voltada às nossas condutas. A sua vida está iluminada, você consegue ver com claridade quem você é. Você se conhece, você sabe quem você é, você sabe os seus temores, você sabe as suas fraquezas, você sabe onde você não pode se expor. Você se conhece, você não é menino, não é uma menina espiritualmente falando. Então você deve observar qual é a sua forma de vida, como você deve andar. E no original, como se deve andar, essa expressão de Paulo remete não somente a uma questão comportamental, remete a um viver e uma conduta piedosa. Para o judeu, como Paulo é judeu, quando ele escreveu isso, a ideia dele é essa: não apenas um comportamento, mas uma forma de viver que glorifica a Cristo. É uma vida conduta, uma conduta reta. É uma conduta onde no seu proceder as pessoas percebem que você de fato é um crente, é um maduro, é um homem maduro, é uma mulher separada por Deus. Paulo prossegue o conselho aos seus irmãos. Ele diz: não como nécios. Você deve observar a sua vida e andar como um crente, não como nécio, e sim como sábio. A palavra nécio aqui, ela poderia ser traduzida também como insensato. Você não pode viver a sua vida imprudentemente, de forma insensata. É o contraste do prudente com o imprudente. No seio do povo de Deus não pode existir isso. Irmãos que vivem prudentemente na luz e outros que vivem ou dizem viver na luz, mas de uma forma imprudente. Não devemos ser assim. Nós devemos viver uma vida não destituída da sabedoria. Sabedoria aqui que Paulo está dizendo é ter uma vida dentro de toda a sabedoria e do compêndio cristão. É ter a sua vida que ela se traduz em todas as ramificações do Evangelho. Você compreende todas as doutrinas do Evangelho e você vê a sua vida atrelada ali. Isso é o viver sabiamente. Ele não está dizendo aqui, ele não está falando aqui de questões de intelectual, ele não está falando aqui do acadêmico, ele não está falando aqui daquele que tem conhecimentos naturais, ele está dizendo do homem que vive como Deus quer que ele viva. Esse é o sábio, esse é o crente sábio, esse é o andar sabiamente. É aquele que vive constituído da sabedoria de Cristo. É a sua vida constituída pela sabedoria de Cristo.
É o desejar por isso, irmãos. No verso 16, Paulo nos traz uma compreensão que o cristão ele deve aproveitar o tempo com sabedoria. Não com a sabedoria humana, como eu falei. Ele não tinha o intuito aqui de levar você para o conhecimento natural, mas uma vida reta com Deus. Ele diz assim no verso 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. É assim que o sábio, o homem de Deus, o que anda na luz, pelo Espírito Santo, deve viver. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo significa aquele que aproveita e utiliza o bom tempo que Deus deu. Remir o tempo é isso. Deus dá tempo a todos nós. E você precisa aproveitar o tempo da melhor forma. Isso é remir o tempo. O tempo que Deus lhe proporcionou e aquilo que Ele vai te dar também. Remir o tempo é não desperdiçar o tempo com aquilo que não agrada a Deus. A vida cristã é assim. É não desperdiçar o tempo com as coisas que não agradam a Deus, com o que desagrada ao Senhor. O homem de Deus, então, ele vai fazer o quê? Ele vai otimizar o tempo, ele vai aproveitar o tempo que Deus lhe dá. Você não pode ficar se queixando do tempo, você tem que aproveitá-lo da melhor maneira, da forma que glorifique a Deus. Deus não errou em deixar o tempo com 24 horas. Se você está acelerado demais, desacelere. O Senhor é o Senhor do tempo. Você não é o Senhor do tempo. Paulo está dizendo, você precisa otimizar o tempo. Você precisa aproveitar, e logicamente isso é fruto de sabedoria. Sabedoria de quem anda com Deus. Sabedoria de quem quer aproveitar as oportunidades que Deus dá. O momento mais propício, mais oportuno. Porque prudentemente ele sabe que esse tempo existe, mas ele logo pode acabar. Lembre-se, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nem em todo tempo nós teremos tempos bons, tempos para que a gente possa remir, aproveitar, usufruir. Mas haverão dias em que esse tempo bom, legal, bacana, vai acabar. E quando acabar, como é que você vai lidar com eles? Por isso, remir o tempo, ou seja, aproveitar em Cristo cada momento da sua vida, e aqui você pode puxar para essa rede a sua vida com sua família, a sua vida no convívio da igreja, a sua vida no trabalho, em tudo, remindo o tempo, para que cada momento você viva se alegrando e gozando em Cristo. Isso demonstra um coração grato também, irmãos. Demonstra um coração grato porque é demonstrar um coração que dá valor a tudo que Deus dá. É um coração que valoriza, que não murmura pelo que Deus colocou em suas mãos, pelo aquilo que Ele entregou para você. Viver remido o tempo é viver dando valor àquilo que Deus entrega em nossas mãos. E dar valor, irmãos, é algo muito subjetivo às vezes. Eu posso encarar de uma forma, você de outra. Às vezes a gente não sabe dar valor aos filhos que a gente tem. Às vezes a gente não sabe dar valor ao tempo da infância dos nossos filhos. Mas esse tempo vai acabar. Nós sabemos que haverão dias difíceis. É como que se Paulo estivesse dizendo para eles: olha, aqui em Éfeso está tudo muito bem. A igreja está bem, está tudo muito tranquilo, mas isso um dia vai acabar, isso pode passar. Porque os dias maus podem chegar e de fato chegarão. Haverão dias maus em sua vida também. Haverão dias em que você vai pensar que você não vai conseguir atravessá-los. E sobre isso Paulo vai dizer, ele vai dar um alerta. E também ele vai dar um conselho. Veja o verso seguinte.
Verso 17. Por esta razão, não vos torneis insensato. Porque você vive a sua vida remindo o tempo, sabendo que os dias são maus. O conselho a razão é essa: não vos torneis insensatos. Paulo está dizendo, a razão e o motivo do dia mau não deve levar você a ter uma vida insensata. Quando os dias maus chegarem, você não deve, isso não abre uma margem para que eu possa viver de maneira louca, insensata, que eu possa cerrar os meus punhos e ser violento contra Deus. Não. Muito pelo contrário. Olha o que ele vai dizer aí. O cristão sabe, mesmo que nos dias terríveis, cada dia que ele vive, dia bom ou dia mau que vier, esses dias servem à vontade de Deus. Cada dia em que nós vivemos é assim, irmãos. Os dias bons e os dias ruins, eles servem à vontade de Deus. Os dias bons nos aperfeiçoam, os dias maus também. O conselho aí no verso 17, parte B, ele diz: mas procurai compreender qual a vontade de Deus, ou seja, não viva loucamente. Quando as coisas apertarem e ficarem difíceis, quando faltar o dinheiro, quando faltar o acesso, quando faltar o pão talvez, você não precisa viver loucamente, insensatamente. Você tem que entender que até essa escassez, esse dia de limitação, serve à vontade de Deus. E você não vai deixar de ser homem de Deus, não vai deixar de andar no Espírito Santo, porque o dia mau chegou. Dia mau chega na vida de todos, chegou na vida de Cristo. E no dia mau ele orou e disse assim: passa de mim este cálice, Senhor, mas faça em mim a tua vontade. Eu estou aqui para isso, para viver a tua vontade. Ele andava no Espírito Santo. Oh, irmãos, isso é muito importante, porque hoje a sua vida pode estar redondinha, tudo acontecendo perfeitamente, mas subitamente a vida tem destas coisas. Uma doença pode chegar, uma perda de emprego pode nos visitar, coisas assim podem bater em nossa porta. É o dia mau, e quando chegar, eu vou deixar de sorrir, eu vou deixar de glorificar a Deus, eu vou deixar de atribuir a Deus? Não, eu preciso entender que nesses dias a vontade de Deus é soberana. É como aquela frase, irmãos amados, que nós muitas vezes falamos, e não é os porquês, mas para quê, Senhor? Para o meu aperfeiçoamento em Ti, para Te conhecer mais. Amém, me sustente, me fortaleça neste dia mau, porque assim como o dia bom passa, o dia mau também passa. O desemprego passa, a doença passa, tudo acaba, irmãos. Mas a vontade de Deus não. Nosso Deus eterno, Ele não passa. Então Paulo quer que os irmãos vejam assim: ó, vocês estão vivendo iluminados. Então vocês podem enxergar com muita clareza que as pequenas coisas das nossas vidas, quando nós não nos atentamos, são elas que vão minando a nossa vida espiritual. E olha, por que a vida cristã é caminhar sabendo que a vontade do Senhor é perfeita e agradável? Porque segundo Romanos, é assim que a palavra de Deus diz, que a vontade do Senhor é perfeita e agradável. Porque que a vida cristã é como está registrado lá em Romanos 8:30, 26:30. Eu vou ler para vocês aqui. Olha o que Paulo diz para aqueles que andam no Espírito Santo: e o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito te ajuda, irmão, na sua fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, nós somos limitados. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos, porque não podemos
Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, o Espírito Santo. E o Espírito Santo intercede por nós, o povo santo, a igreja, segundo a vontade de Deus. Quando o dia mau bate na nossa porta, você tem um intercessor. É o Espírito Santo, orando e velando pela vontade de Deus na sua vida. Olha o que o texto continua dizendo, irmãos. E o Pai, que conhece cada coração, sabe qual é a intenção do Espírito Santo. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. São chamados estes segundo o seu propósito, porque Deus conheceu e de antemão predestinou, e para que nos tornemos semelhantes à imagem do seu Filho. Os dias maus e os dias bons trabalham nesse sentido, parecermos a Cristo, parecermos com Cristo. Este é o propósito. Este é o viver em Cristo. Então, meus irmãos, devemos louvar a Deus pela sua vontade e propósito. Não se queixe. Louve a Deus, exercendo fé em sua vida cristã. Veja agora o verso 18. Se vejam sentados mesmo com Paulo, ouvindo Paulo falar a vocês. Eu entendo aqui que no verso 18, meus amados, é a chave para essa conversa. Sabe aquela fechadura que a gente precisa abrir, depende de uma chave? A chave está aqui, é Paulo falando. A chave de tudo que ele disse e o que ele vai concluir. A chave é a plenitude do Espírito Santo. Ele diz assim, vamos lá, olhinhos no texto, verso 18, vamos debulhar isso aqui. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Esta palavra dissolução, aqui, irmãos, poderia ser traduzida também como, libertinagem. Podia ser traduzido como devassidão. É o contexto do texto. É possível que Paulo tivesse em mente, quando ele falou, não vos embriagueis com vinho, intencionando lembrar os seus irmãos a vida que eles tinham outrora. Antigamente, quando vocês estavam eivados no paganismo, onde vocês frequentavam os cultos profanos, onde vocês se embriagavam com vinho e faziam cultos sensuais a entidades, naquele tempo em que vocês viviam na devassidão, em que vocês viviam na libertinagem, agora não, vocês foram arrebatados disso, agora vocês servem a Cristo. A vida de vocês agora estão escondidas no Senhor. É possível que Paulo estivesse falando a eles neste sentido. Vocês já morreram para aquelas práticas, vocês não visitam mais aquelas práticas, vocês a partir do momento que creram no Salvador, vocês não estão mais rendidos a isso, não devem mais viver embriagados com estas coisas, ou desejando estas coisas, e trazendo para mais perto, trazendo para nós, trocando em miúdos. Paulo está dizendo para eu e você aqui, que nós devemos ter uma vida sóbria, equilibrada, não uma vida cristã desesperada, uma vida cristã tonta, tumultuada. Um dia eu creio, outro dia não. Um dia eu estou cheio, outro dia estou vazio. Tem uma vida controlada pelo Espírito Santo, uma vida dirigida por Ele. Por isso ele diz, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não tenha uma vida embriagada pelo vinho da dissolução, pela embriaguez de toda a orgia que vocês tinham no passado. Naquele tempo vocês estavam confusos, mas agora não, vocês foram retirados disso. E tenha uma vida equilibrada em Deus, tenha uma vida ponderada no Senhor. Irmãos, é sentar diante de Paulo e realmente perceber como está a nossa vida espiritual. Um dia eu creio muito nos milagres do Senhor, outro dia eu estou lá no inferno da dúvida. Mas uma vida equilibrada, sensata. É isso que
Paulo deseja para a igreja local. É isso que nós desejamos para a nossa igreja aqui. Cheios do Espírito Santo, meus irmãos. Cheio do Espírito Santo para buscar ter um viver que agrade a Deus. Porque verdadeira vida cristã, aqui no texto, é viver cheio do Espírito Santo. E o sentido aqui de cheios no texto é uma vida aperfeiçoada. O sentido, a palavra cheios aqui é isso. Paulo está dizendo, olha, vem, meus filhos, vamos ter juntos uma vida aperfeiçoada. Uma vida equilibrada, uma vida completa, preenchida de todas as carências. Sabe, irmão, você veio para a fé, mas algumas lacunas vieram juntas com você. E é no Espírito Santo que essas lacunas são preenchidas. É no poder do Espírito Santo que você encontra razão nas respostas do seu homem interior. É o equilíbrio, é o aperfeiçoamento, é o enchimento do Espírito Santo. Então, meus irmãos, dói no coração muitas vezes quando nós percebemos que nós estamos longe disso. E eu reconheço que em muitos aspectos o pastor que está falando está longe. Mas eu estou aqui como vocês, sentadinho com Paulo, ouvindo ele e dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Há lacunas em mim, Senhor. Essa semana eu tive que dizer, Érica, me perdoe. Júlia, me perdoe, porque eu falho, há lacunas em mim. Eu preciso me equilibrar, você precisa se equilibrar no Senhor, e só pelo Espírito Santo. Lembra que Paulo, que mesmo escreveu isso, ele dizia, olha, eu tenho algo em mim que eu não sei, o que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, desafeiçoado homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? É o homem clamando e dizendo, eu preciso de aperfeiçoamento, ó Espírito Santo, preciso que o Senhor me guie. Sabe, irmãos, é a nossa realidade. Mas embora saibamos que estamos longe, mas estamos no caminho. Sabe, mesmo que o farol esteja bem distante, mas a gente consegue ver a luz. E a gente vai caminhando. E o Senhor vai nos sustentando. Sustentando cada um de vocês, sustentando a mim, irmãos. Ou seja, estamos caminhando a esmo para o enchimento com o Espírito Santo. Isso continuamente. Pode doer no seu coração olhar que na caminhada você ainda tem muitas imperfeições. É para doer mesmo. Tem que doer em mim, em você, porque se não dói, tem alguma coisa errada. Mas está doendo, mas a gente está andando. Caminhando a esmo. Nos versos seguintes, onde eu vou completar o sermão, Paulo dá o caminho para os seus irmãos a serem plenos do Espírito Santo a cada dia. Isso é maravilhoso, Clarinho. Sabe? E às vezes a gente fala assim, Senhor, o que fazer? Desejo pela vida piedosa, mas o que fazer? E a gente às vezes pinta quadros tão difíceis de fazer leituras, né, irmãos? Não é verdade, meus irmãos? A gente às vezes fazemos um monumento tão grande, e às vezes as coisas estão nos mínimos detalhes. Olha o que Paulo vai dizer. Falando, verso 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Em outras palavras, meus irmãos, em todo tempo, o homem que vive na sabedoria, ele deve ter um cântico nos seus lábios. Ele deve cantar a palavra de Deus. Nos dias maus, nos dias bons, a esmo. Quando reconhece que está fraco, ele deve ter um hino inspirado na palavra de Deus, dos seus lábios, deve sair da sua boca louvores.
é o caminho, é o meio, falando entre vós com salmos, isso de você para você mesmo e no meio do povo. Cante um hino, cante um louvor, quando o seu coração apertar, quando a dúvida chegar, quando a incerteza bater no coração, cante um louvor, cante um hino espiritual, um hino que cante a palavra de Deus. Ative a sua fé nisso. E aí, olha o que ele vai dizendo, ou seja, tenha na sua boca hinos extraídos da própria palavra de Deus, então você recite-os. Sabe, irmão? Recite, quando você estiver, Fredson, lá naquele mar lindo que a gente foi, e às vezes chegar um pensamento ali que te traz dúvida ou qualquer dificuldade que você esteja atravessando, naquele momento, naquele barquinho, cante um hino ao Senhor. Declare um salmo a Cristo. Sabe, Ítalo, assim. E a gente conhece quantos hinos, a gente sabe tantos textos e a gente não usa. Né, Carlinho? Eu preciso fazer isso, irmão. A gente tem aqui tudo que a gente precisa. E olha, o texto ainda continua falando, se veja diante de Paulo, não diante de mim. Faça isso integralmente, é como se Paulo estivesse dizendo isso, faça isso integralmente, de coração, louvando de coração, faça completamente, naquela hora, não faça porque eu estou te dizendo, faça porque você entende que esse é o caminho e a vontade de Deus, dos seus lábios, do seu ser. A boca fala do que o coração está cheio. Encha o seu coração com a palavra, encha o seu coração de louvores que cantem e que te leve para longe da opressão e te leve para o céu, sabe? Naquela hora ali pode virar o céu. Cante cânticos espirituais. Põe os olhinhos no texto, ele diz, entoando louvores de coração, cânticos espirituais lá no finalzinho. O que são cânticos espirituais, irmãos? São cânticos que louvam a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São esses louvores que nós devemos cantar, que a igreja deve cantar, que você no dia da sua aflição deve encher a sua boca com eles. Esse é o dever do coração remido. Irmãos, esse é um instrumento poderoso para que a gente possa usar. Você lembra que Paulo fez isso no dia mau dele? Paulo teve vários dias maus, mas ele andava no Espírito Santo. E um dia ele estava com Paulo e com Silas numa prisão, depois de ter sido quase estraçalhado com vergalhões. E ele estava, o que a Bíblia diz que ele estava fazendo lá em Atos 16? Ele estava orando e cantando. E naquela hora, o que aconteceu? Deus o livrou milagrosamente. E a maravilha não foi as algemas terem quebrados, sabe? O maravilhoso foi que o carcereiro disse, o que eu posso fazer para ser salvo? E ele disse, creia no Senhor Jesus. Creia em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa foi a maior recompensa para Paulo. Não foi as algemas quebradas, foi a família inteira daquele homem ser salvo. Sabe o que é você ganhar almas no dia mais terrível da sua vida? O homem que anda no Espírito Santo faz isso. No dia mais escuro ganha o filho. No dia mais escuro ganha a mulher. No dia mais tenebroso ganha o marido. Por quê? Porque pregou, porque cantou, porque anunciou o Evangelho. Sabe? Aí, meus irmãos, do contrário que muitos pensam, ser cheio do Espírito Santo não é falar em novas línguas, não é profetizar, é ter em todo o tempo o louvor de Cristo em seus lábios. Isso é ser cheio do Espírito Santo.
andando sempre dando graças a Deus por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo, que é mais um passo. Você louva, mas você sempre agradece a Deus por tudo. Você vive uma vida de gratidão, você vive a vida agradecendo a Deus Pai por tudo, no nome de Jesus Cristo. Você deve agradecer porque Ele é o Senhor, Ele está acima de tudo. Paulo usa aqui a palavra Kyrios, para dizer que Ele é o Senhor absoluto, Ele é o Senhor dos seus dias. E o verso 21, irmãos, ele fala assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O verbo que ele usou aqui, sujeitando-vos, é a palavra grega que comunica aquele que é influenciado, mas que também influencia. Coisa linda, né? Sujeitando-vos uns aos outros, ou seja, sendo um agente influenciador do meio onde você vive, mas também recebendo influências. Isso aqui é no meio da igreja, contexto de igreja. Ou seja, o pastor está influenciando, mas ele também é influenciado pelos irmãos. Ele é tanto servo, como ele é servido também. Paulo está dizendo, você é tão influente, mas você também é tão influenciador. Você influencia e recebe influência. Isso também transmite a ideia de respeito um pelos outros. Eu respeito você, você me respeita. E nós crescemos em Cristo andando no Espírito Santo. Eu reconheço os talentos de Deus na sua vida e há um santo temor em nosso meio. O que é isso? A palavra temor, reverência. Há uma santa reverência, não um medo patológico. Esse temor aqui que Paulo está usando, a palavra grega aqui, não tem nada a ver com um medo patológico. É a reverência. Ou seja, eu sei que quando Lucenildo está pregando, Deus está usando e eu estou sentado ouvindo o homem de Deus. Quando o Wilton pregou hoje de manhã, eu fui muito abençoado. No dia do culto dos homens, Clérisval pregou, eu fui muito abençoado. O que é isso? É reverência pelo dom. Quando os meninos estão louvando, o ministro de louvor está cantando, nós estamos sujeitos naquele momento ao dom. Isso é reverência, isso é andar no Espírito, isso é crescer juntos. Exposto, meus irmãos, o texto, eu quero fazer só uma consideração. Porque essas últimas ministrações têm sido assim, muito aplicativa. Mas eu quero que você pense aí sentado com Paulo, que você deve buscar viver a sua vida no Espírito Santo, em qualquer momento da sua vida. Você deve, olhando aí nos olhos de Paulo, você deve pensar que na sua casa pode ter dias difíceis, a vida pode estar sendo cruel para você, os dias podem estar sendo mal, mas você deve remir o tempo. Você deve remir o tempo. Deus te dá poder no Espírito Santo. O que costumamos dizer? Eu já falei, é doença, é desemprego, é luto, são más notícias, são dias maus. Vai, meu irmão, vai remir o tempo. Meus amados irmãos, o nosso mestre, ele nos disse que no mundo nós teríamos aflições. A vida cristã não é uma vida fácil, mas o bom ânimo é o nosso lugar. O bom ânimo é o seu lugar. Tenha bom ânimo, busque ter uma vida no Espírito Santo, se anime, busque ter uma vida no Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente da vida do crente que leva o crente a entender a vontade de Deus. Se você não está entendendo por hora a vontade de Deus, é porque você está distante do Espírito Santo. Então busque o relacionamento com o Espírito Santo, ele te levará a entender e ter um coração grato à vontade de Deus em Cristo Jesus. Em Filipenses 4, Paulo, ele falou mais ou menos assim, eu vou ler para você, olha o que Paulo falou. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Antes, tudo sejam conhecidas diante de Deus com as orações, pelas petições, súplicas, ações de graça.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e nossa mente em Cristo Jesus. No verso 11 em diante ele vai dizer assim: digo isto, não por causa da pobreza, ou seja, não por causa do dia mau, não por causa da escassez. Eu digo isso porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu aprendi a viver grato. O Espírito Santo me mostrou. Eu não sabia, eu aprendi. Eu não sabia. Paulo está dizendo aqui, ele está sendo honesto. Ele podia dizer: eu sempre soube, eu aprendi, eu não sabia, eu cheguei lá. Nós chegaremos também, irmãos. Nós chegaremos também, como Paulo chegou. Eu aprendi, eu não sabia, mas agora eu sei. Eu aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. É o Espírito Santo que faz o crente ter essa confissão. Ele não lamenta, ele está contente, ele está grato. Então vai, irmão, vai remir o tempo. Pelo Espírito Santo, vá. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo e de todas as circunstâncias. Já tive toda a experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor Espírito Santo nos fortalece. Cristo nos fortalece. Então é impossível terminar esse sermão, irmãos, sem fazer menção de Gálatas capítulo 5. Quando Paulo disse assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfazei a concupiscência da carne, porque a carne limita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Há uma luta, irmãos. Mas se sois guiados, se você anda no Espírito Santo, você não está sujeito à lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria. Que muito crente pensa que é bonito chegar numa mesa e comer parecendo um porco. Glutonaria é pecado e me desculpe a expressão, mas às vezes acontece isso mesmo. Coisas semelhantes a estas e a respeito das quais eu já vos declarei, como já outrora vos preveni, que não hão de herdar o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito Santo é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a fidelidade, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e as suas paixões e as concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito, não nos deixamos possuir de vanglórias, provocando uns aos outros, tendo invejas uns dos outros. Ah, irmãos, vá andar com o Espírito Santo, vai remir o tempo, viver a vida plena no Espírito Santo, é pelo poder do Espírito Santo. Viver sem vergonha de ser feliz, não é o que Gonzaguinha dizia, é o que a palavra de Deus diz. Isso é conduzir a vida no veio correto. E de fato, você alcançará o contentamento e a alegria do Espírito Santo. Vamos ficar de pé e vamos orar. Oh Senhor. Oh Senhor. Queremos aprender.
Queremos aprender a viver contente com toda e qualquer situação. Queremos andar no Espírito Santo, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, é a nossa petição hoje. É o que nós pedimos a Ti, Senhor. Nos ajude a remir o tempo, a aproveitar o tempo glorificando a Ti. Nos ajude a olhar para dentro de nós, nos ajude a olhar a nossa vida e a conduzi-la pelo Espírito Santo. Ó Senhor, nos ajude. Faz esta obra em nós, Senhor. Nós estamos felizes porque o Senhor tem sido tão misericordioso conosco, tem nos trazido as reflexões de Paulo. Nós estamos felizes por isso, Senhor. Nós te clamamos. Faz esta obra no nosso coração. Nos tornes irmãos, crentes, filhos de Deus, que andam na luz no Espírito Santo. Viver a vida com o Espírito Santo é o motivo e a razão de ser feliz. O Senhor Jesus é o motivo e a razão da nossa alegria e da nossa felicidade. Ó meu Deus, nós te rogamos, nos conduza, que tenhamos santo temor entre nós, velando um pelos outros, agradecidos ao Senhor. Te louvamos por tudo, Senhor. Conduz a nossa vida no poder do Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos faça enxergar, ó Deus, o farol, a luz, mais de perto. Nos aproxime, Senhor, de Ti, mais e mais, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, pela graça do Espírito Santo. É o que nós oramos. Amém. Amém.